Oi, gente! Vamos falar um pouco mais sobre os outros sentidos. Então, nós vimos um pouquinho da audição na aula passada e vamos ver o olfato, o paladar e o tato. O olfato é um sentido que está relacionado ao nosso nariz, certo? O nosso nariz é o órgão do olfato, não o lado externo do nariz, mas o que está lá por dentro, que nós vamos ver em detalhes. Me diga aí, você gosta do seu nariz? Você queria ter o nariz menor? Nariz maior? Mais arrebitado? Te incomoda o seu nariz? Para, gente, foi assim que você nasceu, seu nariz é bonito assim, coloca um piercing bem bonitinho nele e vida que segue, né? Nariz é somente parte do nosso rosto. É um órgão especializado na captação dos odores, que são os cheiros, porque lá internamente existem células sensoriais, que são, na verdade, neurônios. Nós temos neurônios especiais, chamados quimiorreceptores do epitélio olfatório. Neurônios, gente, adaptados a perceber substâncias químicas. Isso é o cheiro. O cheiro, ele nada mais é que moléculas químicas que se espalham pelo ar. E o nosso nariz desenvolveu neurônios quimiorreceptores dessas partículas de cheiro, neurônios especializados em capturar o cheiro e levar até o cérebro para o cérebro interpretar e dizer assim, esse cheiro é um cheiro de cocô, é um cheiro de mau hálito, Deus me livre, hein? É um cheiro de xixi, a pessoa passou o dia inteiro sem beber água, quando foi urinar de tarde, aquele xixi escuro, fedido. É um cheiro de pum, Deus me livre, comeu o quê? Que catinga. Gente, saber que o cheiro é ruim ou que o cheiro é bom cabe ao cérebro. O cérebro que vai dizer se é um cheiro de mau hálito, se é um cheiro de cocô, de xixi, de pum. Se você tampar o seu olho e cheirar, você vai saber do que é o cheiro, porque é o seu cérebro que interpreta, não é a sua visão, né? Cheiro de CC, cruz, credo nesses cheiros de CC. Deus me livre, CC, mau hálito, pum, xixi, cocô, ninguém merece. Conheço irmão que prende o outro embaixo do cobertor e dá um pum lá embaixo, só para castigar o irmão. Sacanagem, gente, não faz isso não, né? Então, esses cheiros todos ruins, eles são capturados pelo nosso olfato, enviados ao cérebro, o cérebro vai dizer qual é o cheiro, do que é o cheiro. Ou esse cheiro pode ser um cheiro muito bom, um cheiro de café fresquinho, passado na hora, um cheiro de sabonete, tá aqui, cheiro de perfume. Olha esse aqui com óleos essenciais são extremamente perfumados. Um cheiro de limpeza, né, gente, de desinfetante, é tão gostoso quando você acaba de limpar a casa, tá aquele cheirinho de desinfetante. Ou então um cheiro de bife frito, hein? Conta aí, quando vocês saíam da escola morrendo de fome, meio-dia e meio. Chegava em casa, aquele cheiro de carne frita, nossa, que delícia, hein? Quase que mata um, gente, é um cheiro delicioso. Quando você tá com fome, os cheiros se acentuam mais, né? Parece, o cheiro de comida. Bom, quem vai dizer do que é o cheiro, que é cheiro de café, que é cheiro de perfume, que é cheiro de carne frita, é o nosso cérebro. Assim como o cérebro nos diz, gente, do que é o som, ele vai dizer do que é o cheiro. O cheiro, então, ele nada mais é que partícula química que tá aí misturada com o ar. Tá bom? Como que é, então, o nosso sistema olfativo por dentro? Então, o que eu tenho aqui, ó? Vou abaixar um pouquinho a luz. Aqui, melhorou. Eu tenho aqui uma face, né? Um rosto cortado ao meio. Dá pra ver aqui o nariz, né? Ó, isso aqui branco é osso, isso aqui branco é osso, aqui é osso, tá? E nós temos aqui a ponta do nariz e as cavidades nasais. Vocês se lembram lá do sistema respiratório? Nariz, cavidades nasais. Então, lá no teto, turma, olha, lá no teto das cavidades nasais,
nós temos uma estrutura chamada de bulbo olfatório, que está aqui representado por essa coisinha azul. Então, o odor, né? Por exemplo, as flores jogam partículas químicas de cheiro no ar, de perfume de flor. Essas partículas químicas pequenininhas entram pelo nosso nariz e elas vão chegar lá no bulbo olfatório. Chegou lá no bulbo olfatório, vamos ver ele de perto, olha. Olha como é. Aqui em azul é o bulbo olfatório. No bulbo olfatório, gente, existem neurônios, aqueles famosos quimiorreceptores, ó. Observe aqui em vermelho, tá? Olha, cada bolinha preta aqui, ó, revestida de vermelho, é um neurônio, é um quimiorreceptor. Então, lá no bulbo olfatório, nós temos um monte de neurônios adaptados a perceber e capturar as moléculas de cheiro. Olha aqui as bolinhas coloridas, preto, verde, laranja, um monte de bolinha colorida. São as moléculas odoríferas, as moléculas de cheiro. São substâncias químicas. Na hora em que essas substâncias químicas batem aqui, ó, na região dos quimiorreceptores do bulbo olfatório, esses neurônios transformam as partículas químicas em partículas elétricas. E vão levar esses estímulos até o cérebro. O cérebro vai dizer do que é o cheiro. E, gente, o cérebro, ele é tão perspicaz, ele é tão inteligente em dizer qual é o cheiro, que depois de muitos anos você ainda se lembra do cheiro do seu ex-namorado. Você se lembra do perfume da sua avó que faleceu. Então, a gente gera uma memória olfativa. O cheiro fica guardado, mesmo que a pessoa não exista mais na sua vida, o cheiro dela fica existindo dentro do seu cérebro. Vocês já viveram isso, gente? Lembrar um amigo que você teve que usava algum desodorante, que usava um perfuminho, um creme, ou parou de usar, sua mãe que usava sempre algum perfuminho, não usa mais, e você, toda vez que sente esse cheiro, se lembra da pessoa? Essa é a memória olfativa. Gente, isso é muito legal. Isso é muita complexidade para o cérebro. Nossa, eu acho isso assim, o suprassumo, super, hiper, master, ultra interessante e complexo. E como é que o cérebro consegue guardar essa memória do cheiro? Vocês não acham? Deixa eu voltar um slide aqui então, olha. A partícula química de cheiro entra pelo nariz, cai na cavidade nasal, vai chegar lá no bulbo olfatório. Lá no bulbo olfatório, os quimiorreceptores capturam essas partículas, o estímulo químico se transforma em estímulo elétrico, porque vai virar um estímulo elétrico, e vai ser levado lá para o cérebro interpreta o cheiro. E o paladar? O órgão do paladar, gente, é a língua. A língua é um órgão muscular, é um músculo que você mexe para o lado direito, esquerdo, para cima, para baixo, ou roda a língua na sua boca. Faz o teste aí. Põe a língua para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Gira a língua. Põe a língua para fora. Viu? Ela é um órgão que obedece à sua vontade. Ela é um músculo de movimento voluntário. Você controla o movimento da sua língua. Pare de usar a sua língua para falar mal dos outros, hein? Respeito com as pessoas, por favor. Não usem a língua para isso, tá bom? A língua também é o órgão, gente. Além de ser o órgão que percebe o sabor, ela é um órgão importantíssimo para nossa fala. Tenta falar o seu nome aí sem mexer sua língua. Cristiane. Viu como é que sai horrível a palavra? Diga aí, vai lá, vou esperar. Não mexe a sua língua e pronuncie o seu nome. Gabriele. Ana. Guilherme. Será que vocês vão entender o que eu disse? Maria. Gente, não dá, tá? Então, é um órgão especializado na fala e na percepção dos sabores. É um músculo. Bem, antigamente,
cortava-se a língua da pessoa que cometia alguns crimes, né? Ainda bem que acabou, né? E ninguém merece. Bom, por que que nós conseguimos sentir o sabor dos alimentos? Conseguimos porque na nossa língua, gente, existem um monte de estruturas espalhadas por todo esse órgão chamado de papilas gustativas. Lá no final da língua, olha, tem umas maiores, tá? E aqui, ó, na frente da língua tem umas menores. A nossa língua, ela parece um tecido de veludo. Quando você se aproxima do espelho e olha a sua língua, parece um veludo, né? São as papilas gustativas. Estruturas cheias de neurônios, também neurônios, adaptados a perceberem as partículas químicas do sabor. Gente, tanto o cheiro quanto o sabor, eles são dados por partículas químicas. No caso do cheiro, partículas químicas de natureza variada, de flores, de cocô, de terra, de bactérias, né? No caso dos sabores, essas partículas químicas vêm dos alimentos. Adiante. Como é que são as papilas gustativas? Então, eu tenho aqui uma pessoa, né, com a língua para fora. E aí, eu vou dar um zoom aqui na língua dela, olha. Observe essa imagem aqui. Parece um alho, né, uma cebola. Essa estrutura inteira, gente, que parece um alho, uma cebola, é a papila gustativa. Observe que ela é formada por várias células diferentes. Olha, isso aqui é o núcleo, tá? Um núcleo, outro núcleo, um núcleo alongado. Então, a papila gustativa, ela é formada de neurônios também, olha, quimiorreceptores, igual os que tem no... Igual não, né? Semelhante aos que tem no bulbo olfatório, o bulbo olfativo. Por quê? Porque tanto o sabor quanto o cheiro, eles são partículas químicas. Então, quem é que vai capturar o sabor? Os neurônios quimiorreceptores, adaptados a perceber substâncias químicas. Então, nós temos um monte de papilas assim na nossa língua. E quais são os sabores que nós percebemos? O doce, salgado, o azedo, o amargo e tem um quinto sabor que foi descoberto pelos japoneses chamado umami. Umami, tá? Umami mesmo. Dizem também que é um sabor gostoso. Vamos falar dele mais pra frente. Adiante. E a saliva, né, gente? A gente produz saliva. Nós vimos lá no sistema digestório que a saliva contém enzima digestiva, a amilase salivar, que digere o amido, né, que é um carboidrato, é um açúcar grande que tem que ser digerido para depois ser absorvido. Mas a saliva, ela contém muita água, além de conter enzimas, ela contém água. E essa água é para umedecer o alimento e facilitar a captação do sabor. Se a gente não tivesse saliva, a gente não ia conseguir sentir o gosto das coisas. Por quê? Porque é necessário que a água da saliva dissolva a partícula química e aí sim a papila consegue capturar esse sabor. Então, a saliva tem essa função também. Além de ela conter enzimas digestivas, ela vai diluir o alimento, vai umedecer o alimento e facilitar a percepção dos sabores. Interessante, né? Olha como acontece, tá? Então, aqui é uma face, né? A face de uma pessoa. E eu tenho aqui, ó, na pontinha da caneta, isso aqui, essa estrutura aqui que parece uma nuvenzinha, é uma enzima, é uma glândula que produz saliva, desculpa, é uma glândula que produz saliva. Tem outra aqui, ó, e tem uma lá já perto da garganta. Nós temos 3 grupos de glândulas salivares. As submandibulares, as sublinguais e essa aqui eu esqueci agora, parótida. Esqueci o nome dessa aqui, tá? Agora. Mas observe que eu tenho aqui a língua, tá? E aqui uma comida. Esse azul representa a saliva. Então, a saliva envolve o alimento em cima da nossa língua e vai espalhando essas partículas de sabor pela língua. E aí, essas partículas entram em contato com as papilas gustativas e a gente consegue capturar o sabor.
ok? A saliva, então, ajuda na percepção do sabor. Adiante. Olha como é que são as papilas, gente. Claro que aí elas estão coloridas artificialmente, parece um doce aqui, né? Eu tenho, então, papilas assim, ó, uma forma mais redondinha, tenho assim na forma mais de agulha, né, mais cônica. E olha aqui essas cônicas, como é que elas são na realidade. Elas são, é um cone mesmo isso aqui, né? São as nossas papilas gustativas. Aí dentro tá cheio de neurônios adaptados a perceber partículas químicas do sabor. Turminha, sabor. O sabor, o gosto dos alimentos, ele é dado tanto pelo olfato quanto pelo paladar. Faça uma experiência aí, por favor, tá? Vai na cozinha da sua casa, dá um pause no vídeo. Vai na cozinha da sua casa, tampe o seu nariz com a sua mão e cheire pimenta. Você não sente cheiro, né? Porque você tampou o nariz, certo? Agora, faça um outro experimento, tá? Deixa eu ver qual alimento que você pode fazer isso. O que você vai ter aí na sua casa? O açúcar. Continua na cozinha da sua casa, tá? Tampe o seu nariz e coloque açúcar na sua língua. Você vai sentir, gente, que o açúcar tá doce. Porque açúcar é doce. Mas você não vai sentir o sabor real do açúcar. Porque quando a gente tapa o nariz, né? O sabor dos alimentos muda. Quando você for chupar uma bala ou comer um chocolate, faça um teste, tá? Tape o seu nariz com os seus dedos e mastigue esse alimento que você gosta. Você vai perceber que ele não vai ficar com o sabor de antes. Por quê? Porque o cheiro e o gosto, eles são percebidos juntos. O olfato precisa do paladar e o paladar precisa do olfato, no caso dos alimentos, né? Então, olfato e paladar trabalham juntos. Quando nós estamos resfriados, sentimos o sabor dos alimentos? Não. Quando eu tô gripado, resfriado, eu não sinto bem o sabor dos alimentos. Por quê? Porque o catarro, gente, que é o muco, ele impede as partículas de cheiro de chegarem no bulbo olfatório. Então, funciona assim, ó. Olha essa imagem, tá, ó. É uma pessoa, né, a face cortada ao meio. Aqui em amarelo está o bulbo olfatório, com os neurônios quimiorreceptores. Tá vendo esse branco aqui que parece uma nuvem? É o muco, o catarro. Então, você vai comer uma comida muito cheirosa, muito gostosa. A partícula de cheiro vai entrar pelo seu nariz e vai chegar aqui. Ela alcança o nervo olfativo, o bulbo olfatório? Não, porque o catarro impede. Logo, o sabor vai ficar alterado. Quando você não sente o cheiro, você também não sente bem o sabor. Então, por que perdemos o paladar quando estamos resfriados? Na língua e na garganta estão as papilas gustativas, que conseguem distinguir os sabores doce, salgado, amargo, azedo. Quando esse muco impede as partículas de cheiro de chegarem até o bulbo olfatório, eu não sinto bem o sabor. Lembre-se que tanto no bulbo olfatório quanto na língua existem os neurônios quimiorreceptores. Olfato e paladar trabalham junto, gente. Isso é uma verdade muito grande, tá? Você pode testar isso tampando o nariz também e comendo algo muito, muito saboroso, muito cheiroso. Você não sente o sabor de forma normal, certo? Não se esqueça, olfato e paladar trabalham juntos. Vou dividir o vídeo aqui ou não? Não, vamos continuar, né? O tato, vamos falar do sentido do tato, gente. O tato é um sentido relacionado à pele, e pele é o maior órgão do corpo humano, porque a pele reveste tudo. Cris, pele é órgão? Sim, por quê?
Porque ela é formada por vários tecidos. Vários tecidos formam um órgão. A pele tem tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido adiposo. Logo, a pele é um órgão. É um órgão, gente, que além de proteger o nosso corpo, além de revestir o nosso corpo, é um órgão adaptado a perceber os estímulos do ambiente. Ai de mim se não fosse a pele. Adiante. Como é que a pele é? Pegar uma pele humana e fizer um corte, eu vejo algo assim, ó. A pele tem 3 camadas. A de fora, que está em contato com o ambiente, é a epiderme. A do meio é a derme. E a de dentro é gordura, tecido adiposo. Isso aqui, gente, vocês já viram comigo, tá bom? A pele tem 3 camadas, epiderme, derme e adiposo. E ela tem um monte de neurônios. Olha isso aqui, o amarelinho é um tipo de neurônio. Olha o azulzinho, é outro tipo de neurônio. Esse outro azul aqui é outro tipo de neurônio. O verde é outro tipo de neurônio. Esse marronzinho, ou seja, a nossa pele é repleta de neurônios, neurônios especializados em capturar estímulos, em capturar dor, temperatura, textura, que mais? Em sentir, em capturar estímulos prazerosos, certo? Adiante. Eu consigo, através do meu tato, gente, sentir a textura, né? As pessoas que fazem objetos com barro, né? Fazem com as mãos, então fica sentindo a textura do barro, sente que o barro é molhado, sente que o barro, ele tem areinhas, certo? Esses neurônios que a pele tem ajudam nessa percepção. Através do tato, um bebê começa a explorar o ambiente. Já perceberam? Criança pequena quer pegar em tudo. Por quê? Porque o tato tem tantos neurônios especializados em captar estímulo que dá para a gente conhecer o mundo pelo tato. Quando a gente toca, olha, a face de outra pessoa, a gente consegue perceber características daquela pessoa. Consegue saber se a pessoa é nariguda, se é peluda, se tem a boca grande ou pequena, se a pessoa tem alguma verruga, né? Tudo através do tato. Aqueles receptores, olha, esses neurônios, olha o tanto de neurônios que tem na nossa pele, ajudam-nos a conhecer o ambiente. Através do tato, a gente consegue também sentir dor, né? Aí, ó, você acha que sabe cozinhar, vai lá e se queima. Esse estímulo da dor, nós temos receptores de dor na nossa pele. Ainda bem, gente, porque se não tivéssemos, nós íamos nos machucar sem saber. Imagine se eu tô lá cozinhando, né, me queimo e não sinto que queimei. Vai queimar mais e no final eu vou ficar com um machucado, uma queimadura enorme. Então, uma adaptação que nós desenvolvemos na pele que nos ajuda a sobreviver. A gente tem que sentir que doeu para tirar a mão dali, senão vai queimando mais. Vocês concordam? É adaptação para a sobrevivência. A gente consegue perceber também o calor pelo tato. Quem nunca queimou a mão num ferro de passar roupa, né, gente? A gente consegue perceber que tá frio. Tem mulher, é muito louco, né, gente? Tem mulher que é tão vaidosa que de manhã elas mergulham a cara num balde de gelo. Diz que faz sumir os poros da pele. Gente, vai esperando que eu vou fazer isso, mas jamais, ainda mais no frio que faz no inverno. Mas olha, a gente consegue sentir o gelado através da pele, consegue sentir o quente através da pele, consegue sentir a dor através da pele, consegue sentir prazer através da pele, que são as cócegas. Quem nunca sentiu cócegas, né, gente? As cócegas, elas são controversas para a ciência. A ciência não sabe ao certo o que são as cócegas, mas nós sentimos cócegas e sentimos como um estímulo na pele. Dizem os cientistas que as cócegas, elas estreitam laços, elas te fazem mais amigo um do outro, porque você faz cócegas num amigo, né? Você encontrou a pessoa no ônibus e vai fazer uma cócega nela? Não, você não é doido, você vai levar um tabefe na cara. Concordam comigo? A gente então faz cócegas em quem a gente tem costume, amizade. E essas cócegas,
esses estímulos que geram risos na gente, eles estreitam laços, eles nos deixam mais amigos ainda, de acordo com a ciência, porque gera prazer, é gostoso, né, gente? Engraçado, é gostoso, mas é ruim ao mesmo tempo, eu acho. Estranho, né? Faz rir, mas incomoda. Vai saber, né? Bom, adiante. E, pessoas, os cegos, assim como os surdos, têm o próprio alfabeto. No caso dos surdos, o alfabeto é em libras, é a linguagem de sinais. No caso dos cegos, o alfabeto é em braille. Quem inventou o braille, gente, foi um francês e o sobrenome dele era Braille. Então, ele criou um alfabeto com base em pontinhos, olha, de alto relevo. E cada posição dos pontinhos e a quantidade faz uma letra e faz um símbolo. Olha a vírgula, por exemplo, o hashtag, a letra A, o hífen, o asterisco. Então, olha o Z, né? Então, esse alfabeto em braille, ele auxilia muito as pessoas cegas a poderem ler e estudar. Interessante? Interessante, né? E quanto mais a pessoa treina, melhor ela fica. E, gente, quando a pessoa perde o estímulo, ela perde a visão, quando a pessoa perde um dos sentidos, como perde a visão, ela aflora outros, né? Então, por exemplo, se uma pessoa cega entrar numa escola para aprender braille e você que enxerga entrar também, provavelmente a pessoa cega vai aprender braille antes de você. Porque quando a gente perde um sentido, a gente aflora outro, né? Quem perde visão, aflora muito o tato. Tem que tocar para se orientar no mundo, né? Bacana? Nossa, demais. Olha como que é na realidade. Olha, gente, um livro impresso em braille. As bolinhas, elas têm relevo, né? E dependendo da posição da quantidade de bolinhas, a pessoa consegue saber qual a letra e formar a palavra, formar a frase e assim ir decifrando o texto. Como é que ela consegue perceber as bolinhas? Porque nós temos no tato muitos receptores, muitos neurônios especializados em capturar esses estímulos externos, tá? Só por curiosidade, tá? Esse slide aqui não é para você decorar de jeito nenhum, eu não vou cobrar isso em prova. Só para a gente saber, nós temos os mecanorreceptores, que são receptores de pressão, tá? Chamados corpúsculos de Pacini, são responsáveis pela percepção de grandes pressões sobre a pele e vísceras. Por exemplo, quando a sua mãe te dá um beliscão, que é uma grande pressão, é o corpúsculo de Pacini da sua pele que captura aquela dor do beliscão. Quem nunca levou um beliscão aí? Eu já levei, tenho ódio de beliscão. Ai, que ódio da minha mãe, me beliscava. Adiante. Os discos de Merkel e os corpúsculos de Meissner são responsáveis pela percepção do tato fino, que é uma leve pressão sobre a superfície da pele e vísceras. Vísceras são órgãos, tá, gente? Por exemplo, alguém passou a mão de leve nas suas costas. Quem vai perceber? Os discos de Merkel e os corpúsculos de Meissner, tá? Percepção de frio é com os corpúsculos de Krause, que são termorreceptores, receptores de temperatura. Quem percebe o calor? Os corpúsculos de Ruffin, tá? Então, perceba, gente, que para frio e para calor são neurônios diferentes, tá? Para pressão forte e pressão leve são neurônios diferentes. Terminações nervosas livres, nociceptores, percepção de estímulos dolorosos. Então, a dor é percebida por neurônios agrupados nesses nociceptores. Tem gente que nasce sem eles, né, gente? Sem os nociceptores, aí não sente dor. É uma pessoa que sofre porque se machucar, não vai saber que machucou. E aí a ferida, né, só vai aumentando. Dor foi uma adaptação importantíssima para a nossa sobrevivência, porque a dor informa que algo está errado conosco.
Olha quantos receptores nós temos no nosso sentido do tato. Tá bom? Espero que tenham gostado da aula, né? É muita coisa, mas é muita coisa legal. Deixa eu ver se acabou mesmo. Acabou. A audição nós já vimos. Um abraço, então, e até a próxima aula. Tchau!